Bom, ontem, nos cálculos mais conservadores, 500 mil de pessoas estavam na Avenida Paulista, numa prova de que existe no Brasil um pensamento de oposição. Tem gente que não quer entender isso, tem gente que morre sem entender que existe no Brasil um pensamento de oposição àqueles que estão hoje no poder. Eu sei que fica muito difícil para alguns entenderem que a oposição existe e que existem pessoas que pensam diferentemente do que eu, do que você, do que muita gente pode pensar. Isso vale tanto para a direita como para a esquerda. A direita também tem que entender que existe do outro lado, no campo das ideias, gente que pensa diferente deles. Mas ontem, uma prova de que a direita conservadora do Brasil se une ainda em torno do nome de Jair Messias Bolsonaro. Então, 500 mil de pessoas na Avenida Paulista. O ex-presidente defendeu anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Num discurso, durou 23 minutos aproximadamente o discurso. O ato foi convocado por Bolsonaro, ocupou cerca de 7 quarteirões da Avenida Paulista. É a única coisa que para a gente sempre ter o balanço exato das coisas, eu só não entendi no discurso do presidente, eu fiz questão de ouvi-lo várias vezes, achei inclusive num tom mais moderado, num tom mais centrado, menos radical do que eram os antigos discursos de Bolsonaro, mas ele primeiro disse que quem fez o 8 de janeiro foram os infiltrados. Bancou essa tese o tempo inteiro. E agora está dizendo que tem que liberar esses pobres coitados que estão presos em Brasília. Eu queria saber quem foi que fez o 8 de janeiro. Se foram os infiltrados ou se foram os pobres coitados. Diga lá, Claré, quero ouvir sua opinião sobre o ato de ontem. Bom, primeiro, concordo com você, talvez tenha sido um dos melhores discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que foi moderado, no sentido de que não incitou nenhum tipo de violência, nem de agressão, e aqui fala até agressão verbal, né, entre as pessoas. Foi muito positivo e ele traz até uma ideia, uma sugestão que eu considero positiva, que é que talvez um bom passo para a gente trazer a união do Brasil novamente seja a anistia daqueles que estavam se manifestando em paz no dia 8 de janeiro. Não anistia aos vândalos. O vândalo tem que pagar pelo vandalismo, obviamente. Mas aqueles que apenas se manifestavam, independente se pediam ditadura, se pediam o que for, esses não devem, eles devem ser anistiados, certamente. Então, boa ideia do Bolsonaro. Paulo, essa questão de infiltrado, não infiltrado, eu gosto de falar quando tem prova, né? O que eu posso te falar é que ontem a gente tinha ali, segundo dados oficiais, não são dados meus, oficiais, da Segurança Pública de São Paulo, 750 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, e essas pessoas a gente não viu nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de vandalismo, nenhum black bloc, nem nada. Eu acho muito esquisito, né, que essas mesmas pessoas tenham feito aqueles vandalismos lá no 8 de janeiro. Me parece que é um povo pacífico, um povo ordeiro, que só quer liberdade e respeito às suas opiniões. Então, de forma geral, muito positivo a manifestação, uma manifestação pacífica, e que eu acho que o recado é esse: olha, o Brasil não está satisfeito com o que está acontecendo, não. Não é questão de direita ou esquerda. Existem pessoas que não estão satisfeitas e elas devem ser respeitadas nos seus direitos. Kertzmann, como é que você viu o ato de ontem na Avenida Paulista? O Claré fala nos 600 mil, que foi o que disse a Secretaria de Segurança Pública. Alguns falam em 750 mil, ligados ao Bolsonaro. 750 mil. Não, 750 Segurança Pública de São Paulo. A SSP de São Paulo, 600 mil. Eu acabei de ver o dado vindo para cá. A Secretaria de Segurança Pública fala em 600 mil. Então nós vamos combater dados, que eu tenho de 750 mil. 750 mil foi a equipe de Jair Bolsonaro que divulgou ontem. Para você ter uma ideia da disparidade dos números... Ele fala em 1.300.000. Não, eu ia te falar agora. Para a disparidade dos números dentro da equipe de Bolsonaro, há quem fala 750 mil, há quem fale 1,5 milhão de pessoas. E um outro detalhe importante, a USP, por exemplo, o Observatório da USP, fala em 185 mil pessoas. Agora, quem conhece a Paulista e vê o que estava ali, pelo menos 500 mil de pessoas estavam ali. Pelo menos 500 mil de pessoas estavam nas ruas ontem, sem sombra de dúvidas. Diga lá, Kertzmann. Bom, eu não vou entrar nessa discussão de número, não, porque, para mim, sinceramente, falar em 500 mil, 750 mil pessoas, o Claré falou em 1 milhão de pessoas. Gente, 7 quarteirões, para poder caber esse número de pessoas, é impossível. Você imagina você pegar 12 Mineirões lotados e colocar em 7 quarteirões, gente?
1 milhão de pessoas, Claré, é quase metade de Belo Horizonte. Como é que você coloca metade de Belo Horizonte em 7 quarteirões? Mas eu acho que isso é bobagem. Tinha gente pra caramba. Eu confio mais nos números divulgados pelo laboratório da USP. Afinal de contas, eles usaram alta tecnologia. Foram 47 fotografias aéreas tiradas por drones. Depois eles inseriram isso em um sistema de algoritmos de altíssima tecnologia que contam o número de pessoas. Pode ter erro até para mais e não para menos, mas pouco importa se tinha 200 milhões ou 10 mil pessoas. O que importa de verdade é que foi um ato, finalmente, né? A gente assistiu um ato, aí sim, legítimo de democracia. Porque o presidente Bolsonaro não pregou desobediência civil, como ele fez das outras vezes, dizendo que não ia aceitar, não ia obedecer mais decisões da justiça. Ele não pregou, ele não desrespeitou o sistema eleitoral brasileiro, ele não pregou o fechamento do Congresso, ele não atacou o STF, ele não ameaçou golpe de Estado, ele só se defendeu, o que é correto, é um direito dele. Ele também pediu anistia para os criminosos do dia 8 de janeiro. Para mim, criminoso não tem que ter anistia e pouco importa o tamanho desse criminoso, mas também é direito dele pedir anistia para quem ele quiser. Hoje de manhã no Central eu comentava, tinha um monte de gente que ia lá para Curitiba ficar gritando boa noite, bom dia e boa tarde para o presidente Lula quando estava preso, então cada um pode defender o criminoso que quiser. De mais a mais, o papo dele de pacificação, Paulo, é que não me convence. Porque ele já falou sobre pacificação outras vezes, do último 7 de setembro, quando ele atacou de forma muito veemente o ministro Alexandre de Moraes. Havia, inclusive, um risco, sim, de um mandado de prisão. Aí ele correu para o Michel Temer, que escreveu aquela carta. Aquela oportunidade, ele falava em pacificação. E depois daquilo, a gente viu que ele só dobrou a aposta, né? Ele só dobrou a virulência dos discursos dele. Então não tem como pacificar o Brasil num momento em que dois lados de extremistas, né, não aceitam um ou outro, falam em inimigos. O deputado federal Nicolas, ele fez um discurso chamando de inimigo o campo da esquerda, que não é inimigo, é opositor, né? Inimigo pode ser quando um país está em guerra, isso não aconteceu. Mas, enfim, eu fiquei satisfeito com isso. Foi uma manifestação gigante, né, de pessoas ordeiras. Isso sim é o livre exercício da democracia, isso sim é liberdade de opinião e de expressão, isso sim é o direito constitucional de reunião e de expressão política. Que bom, tomara que seja assim para sempre, e antes tivesse sido assim antes, né? Porque a gente não tinha tanta gente presa e nem o país nesse estado deplorável de situação política em que a gente se encontra. Ô, Paulo, deixa eu fazer só minha meia-culpa, porque você foi muito firme na informação de 600 mil dada pela Secretaria de Segurança Pública, eu estou muito firme nos 750 mil e fiquei preocupado. Falei, o Paulo, né, não ia falar um dado errado e eu estou com um dado na mão, não é possível. Então, eu vou fazer minha meia-culpa. Os dados oficiais aqui foram, de fato, 600 mil pessoas na avenida, mais 150 mil nas ruas adjacentes. Então, nem eu, nem você estamos errados. E eu não falei 1 milhão em lugar nenhum, não, viu, Kettman? Eu falei quase 1 milhão, que é 750 Falou e agora? mil. Quase 1 milhão. Então, 750 mil, quase 1 milhão. Está dentro da margem de erro das pesquisas, hein, Clara? Agora ele quer discutir que 750 mil não é 1 milhão, pessoal. Ô, Kettman, você falou no quase seu... 1 milhão, pô. É uma margem de erro fenomenal essa aí. No seu Instagram, você falou em 50 mil pessoas, eu até comentei lá. Você comete um erro grosseiro de interpretação de texto. Eu estava fazendo uma brincadeira dizendo que os bolsomínios iam dizer que tinha 1 milhão, como estão dizendo, que os petralhas iriam dizer que tinham 10 mil e que a polícia diria 50 mil. Eu não falei em hora nenhuma que tinha 50, não. Tá faltando um pouquinho de leitura aí, Claré. Só para a gente ter uma ideia aqui, Claré, e por que eu falei 600 mil? Porque ontem eu tinha os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que falava nos 600 mil na Paulista. Inclusive com uma comparação que foi feita pelo UOL ontem à noite, eu estava lendo o artigo, o UOL estava fazendo uma comparação com a manifestação pró-impeachment de Dilma na Paulista, que ocupou a Paulista inteira. Tinha gente de ponta a ponta da Paulista e tinham 950 mil pessoas nos dados oficiais.
Então, se você ocupa a Paulista de ponta a ponta com 950 mil pessoas, os 7 quarteirões da Paulista com 500 mil, 600 mil, é bastante razoável que seja verdadeiro, só porque eu acho que a gente tem que trazer um número que seja pelo menos razoável, porque a gente sabe que, na verdade, o Observatório da USP vai falar os 185 mil e bolsonaristas já estavam publicando aí, deputados bolsonaristas publicando 1,5 milhão de pessoas na Avenida Paulista, e a gente tem que ter um pouco mais de proximidade com a realidade. Mas nós dois falamos o mesmo dado, é isso que eu estou dizendo. Sim. Você está certo, foi 600 mil na Avenida Paulista. Porque eu falei 750 porque eu erroneamente entendi que eram 750 na Avenida, mas é porque o dado é 600 mil na Avenida Paulista e 150 mil nas ruas adjacentes. Bom, e fontes ligadas à investigação da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de um golpe de Estado no Brasil afirmaram que em um dos trechos do discurso do ex-presidente Bolsonaro sobre a minuta golpista vai para o inquérito. Para a Polícia Federal, o texto de Bolsonaro, e eu vou abrir aspas para Bolsonaro. Agora, golpe é porque tem uma minuta de decreto de estado de defesa? Golpe usando a Constituição? Tenha santa paciência, fecho aspas, foi o que disse Jair Bolsonaro. A gente sabe que não é uma atribuição do ex-presidente a habilidade com as palavras. Isso a gente já sabe há muito tempo, como não é do atual também, né? Nós estamos dando um azar danado em tratando-se de habilidade com palavras, né? O ex-presidente não tinha habilidade nenhuma, o atual também não tem habilidade alguma com as palavras. Mas a Polícia Federal tá encontrando nessa fala de Bolsonaro o fato de ter admitido uma minuta, que isso pode dizer que sim, pode-se dizer que sim, tinha-se sim a intenção de um golpe de Estado. Como é que você vê isso, Kertzmann? Bom, é aquela história, né, Paulo? É que o peixe morre pela boca. Ele lá na Polícia Federal, ele ficou calado, é um direito constitucional dele de não produzir provas contra si, mas acabou falando demais. E ele confessou, o que já era sabido, Paulo, porque a minuta existe, ela foi apreendida, há uma gravação em que se discute isso, ele lidera essa reunião em que se discute essa questão dessa minuta, e ele confessou que de fato havia minuta. E quando ele fala que isso não é golpe porque estava dentro das leis, isso iria ao encontro da Constituição, é uma mentira escandalosa. Porque um estado de sítio, ele pressupõe determinados pré-requisitos. Ameaça à ordem pública, o país em estado de guerra. Não é simplesmente porque alguém perdeu uma eleição e não está satisfeito que pode propor um estado de sítio. Então ele produziu, sim, provas contra si. Agora, se isso vai agravar ou não a situação dele, eu acho que não, porque as provas materiais já são tantas e abundantes que uma ou outra a mais, a mim, não me parece grande coisa. E aí, Claré, houve uma produção de provas por parte do ex-presidente? Olha, primeiro que ele não disse que fez esse decreto, mas mesmo que dissesse, não tem crime nenhum em fazer esse decreto, porque está previsto no artigo 137 da Constituição. Esse decreto, se ele encontrasse razões para decretar estado de sítio, e o Kertzmann está certo que obviamente não havia razões, mas se ele encontrasse, ele teria que levar este decreto para o Congresso, e o Congresso aprovando, aí sim, seria publicado o decreto. Então, ele escreveu um decreto, não tem crime nenhum nisso. Inclusive, se ele tivesse mandado para o Congresso, não teria crime nenhum nisso. Agora, no caso, ele não mandou para o Congresso, ele sequer assinou. Então, não estou vendo qual que é o crime nisso.